Olá pessoal, tudo bem? Para mim ainda é um pouco complicado eu tá vindo aqui falar sobre um assunto que para mim também ainda tá sendo um aprendizado, né? Mas Deus colocou no meu coração e estou vindo aqui com a minha cara e com a coragem falar sobre o meu processo, né? Meu processo de conversão, né? Porque assim, eu sempre fui católica, minha família sempre foi católica e eu quero começar lá do começo. Bom, em fevereiro, um domingo, eu que nunca tinha ido na missa sozinha, senti uma vontade de ir. Tava eu e meu filho mais novo, eu tenho 2 filhos, né? A Alice, que tem 9 anos, e o Luca, que tem 2. Mas na época ele tava com 1 aninho e pouquinho. Foi agora, fevereiro desse ano. E aí eu acordei e decidi ir na missa. E só foi eu e o meu filho. Chegando lá, a missa era sobre o batismo de Jesus. E aí eu ali tentando prestar atenção, meu filho super agitado, pedindo o tempo inteiro para ir embora, o tempo inteiro para sair da igreja. E eu lá no fundo, lá no canto, tentando não incomodar tanto, né, as pessoas que estavam ali. O padre veio com o Santíssimo, de corredor em corredor, jogando água benta, né, nas pessoas. E ele ia parar no corredor que ele tava. E eu vi que ele olhou pra mim lá naquele canto. E ele veio até mim, né? Com um sorriso no rosto, assim, um brilho no olhar diferente, sabe? Que eu falei, mesmo sem entender muito, eu falei, nossa, que padre simpático, né? E aí ele veio e jogou água benta em mim, no meu filho. Segundos depois, meu filho capotou. E eu continuei assistindo a missa com ele dormindo. E aí nesse dia, eu, meu marido e meus filhos, nós fomos almoçar num pesqueiro. E depois a gente voltou para casa, tudo. Eles dormiram, né? As crianças dormiram. E eu e meu esposo também. E não é muito de costume, assim, a gente dormir à tarde no domingo, sabe? E aquele dia, todo mundo dormiu. E eu tive um sonho. E foi aí que começou. Eu sonhei que eu tava num lugar, era tipo uma fazenda, sabe? E tava eu, como se fosse tinha um homem como se fosse o patrão da fazenda. E logo em seguida chegava um escravo. Um homem bem negro, alto, com umas roupas assim um pouco rasgadas, sabe? E ali no sonho eu percebi que eu não tava na mesma época que a gente tá vivendo agora, sabe? E aí o chefe, né, o patrão lá, ele tava conversando comigo, só que eu também não lembro o que. E aí ele olhava pra cara desse escravo e pedia pra ele sair dali pra ele fazer alguma outra coisa. E esse escravo me dava o mesmo sorriso que o padre me deu. E eu lembro que no sonho eu chorei muito. Só que eu não chorei só no sonho, eu chorei de verdade, porque a hora que eu acordei, o meu travesseiro tava ensopado. E aí eu mudei de sonho, só que nesse outro sonho eu tava com a minha mãe, contando pra ela desse sonho.
Falei, mãe, sonhei assim, tá? E o escravo me deu um sorriso tão lindo. Aí ela pegou e falou assim, olha, tem um livrinho aqui e eu quero muito que você leia esse livro. E era um livrinho bem fino, assim. E cada página era como se fosse de um santo. Aí eu comecei a passar as páginas, e aí o Rafa falava assim, esse santo eu não conheço, esse santo eu não conheço, não conheço, não conheço. Até uma hora que eu virei uma página, e lá estava o escravo do meu sonho. Aí o Rafa assim, mãe, é esse daqui, é esse escravo que eu sonhei, que tava rindo pra mim. Aí ela olhou pra mim e falou assim, filha, é o Espírito Santo. Ele apareceu pra você. Ele te escolheu. E depois daquele dia, na minha vida tudo mudou, assim, ó, né? De cabeça pra baixo. Eu acordei do sonho, assim, muito emocionada, chorando muito ainda e sem entender, né? Mas ao mesmo tempo que eu não tava entendendo muito bem, foi só uma resposta, né? Porque em dezembro do ano passado, eu fui mandada embora do serviço que eu estava há 6 anos. Eu amava trabalhar lá, né? Eu era apaixonada por aquele lugar. Eu sou professora, né, da educação infantil. E eu trabalhei lá por 5 anos e 7 meses como auxiliar de classe. Para quem não sabe, auxiliar de classe é aquela pessoa que auxilia a professora, né? Então, assim, eu ajudava as crianças na hora da refeição, a levar banheiro, trocar fralda, essas coisas. Essa é a função de uma auxiliar de classe e também ajudar no pedagógico. E nesse tempo eu fiz a minha faculdade, eu me formei e o meu sonho de vida era conseguir uma vaga como professora naquela escola. Uns 3 anos atrás, eu já tinha tentado. Fiz uma entrevista e eu não passei, né? E aquilo pra mim foi algo muito frustrante, porque tinha mudado a gestão e ela não trabalhava da mesma forma que a antiga diretora. A antiga diretora já tinha deixado bem certo que a próxima vaga como professora era a minha, né? Que ela fazia por ordem de quem entrou na escola, né? Então, assim, quem foi entrando ia ser as primeiras a pegando sala. E eu já seria a próxima. Então, quando aconteceram algumas demissões lá, eu já tinha certeza que a vaga era minha. Porque, assim, já era algo que foi falado, né? Só que, nesse meio tempo, tinha mudado a gestão. E eu, de verdade, pensei que a nova diretora ia seguir, né, com aquilo. Só que ela não seguiu. E aí ela fez um processo seletivo interno. Só que na minha cabeça eu falei assim, tá beleza, né, um processo seletivo interno, provavelmente é só para ter um documento ali que teve uma entrevista, né, e que eu passei e tá tudo bem. E aí eu fiz essa entrevista, eu e mais 2 meninas que trabalhavam lá comigo. Eu tinha entrado primeiro, a outra tinha entrado depois e a terceira tinha entrado, tipo, uns 2 anos depois que eu tava lá. E adivinha quem passou? A que tava lá 2 anos a menos do que eu. E aquilo pra mim foi uma facada. E pra piorar, eu fiquei como auxiliar dela. Nossa, eu fiquei muito revoltada com aquilo. Muito. Só que
eu tinha que colocar na minha cabeça que ela não tinha culpa de nada, né? Que quem tinha que ver isso era a gestão, de não deixar eu com ela. Só que não teve isso, né? E aí eu terminei o ano com essa pessoa, que por sinal nós viramos muito amigas, muito parceiras de trabalho e de vida, né? Assim, a gente criou uma amizade fora da escola, inclusive. Hoje a gente se afastou, mas na época a gente era bem próximas. E eu, naquele momento ali, eu consegui me sair bem, né? Daquela situação. E aí no ano seguinte, no mesmo ano, perdão, no mesmo ano, no final do ano, eu engravidei. E aí eu falei, ah, entendi. Entendi o porquê que eu não passei nessa entrevista, né? Porque eu iria engravidar. E mesmo eu com a minha pouca fé, eu falei, não, tá certo, Deus sabe o que faz. Beleza, passou minha gestação, tive meu filho, voltei pra escola depois, né, que passou os 5 meses, porque são 4 de licença, mais um de férias. E aí, acabou aquele ano, iniciou o ano passado. Aí, iniciei o ano como auxiliar, e quando foi no meio do ano, uma das professoras lá do berçário pediu demissão. Por que ela pediu demissão, Jéssica? Ela pediu demissão porque ela tinha uma auxiliar que queria pegar a vaga dela a todo custo. E ela fez que fez pra prejudicar ela. Ela não aguentou e saiu. Só que lá no fundo, eu falava assim, e agora, será que eu tento? Né? Será que eu dou meu nome pra fazer esse processo seletivo, né? E por isso que eu vou falar uma coisa pra vocês. É muito, muito importante a gente se atentar aos sinais, porque o Espírito Santo fala com a gente. E aí eu queria muito aquela vaga. Só que lá dentro do meu coração, eu sentia que, tipo, não era pra eu ir, sabe? Não era. Só que aí eu falava assim, ah, é só um medo. Só tô com medo, né? De fazer o processo seletivo e não passar de novo. E me sentir frustrada. Me sentir incapaz, né? E aí, no último dia, que era pra gente dar um nome lá, quem tivesse interesse, né? Uma das professoras que trabalhavam lá comigo, uma querida, chegou em mim e falou assim, Prozinha, você vai lá dar seu nome. Aí eu falei, não, Pro, não vou, porque esses processos seletivos aí é só pra falar que fez, depois elas vão chamar quem elas querem, provavelmente de fora da escola, né? E aí eu não vou. Ela falou assim, você vai sim. Ela ficou aqui, e aí eu fui. E dessa vez não foi um processo seletivo tão fácil, né? Foi uma prova com algumas perguntas. Todas as perguntas eram para eu relatar qual seria a minha postura diante de certas situações. Depois dessa prova, a gente teve uma entrevista com a vice-diretora e a coach. Ela tem coach. E aí foi uma entrevista assim, um pouco tensa pra mim, porque mesmo eu querendo tanto, eu ainda tava me sentindo muito insegura, sabe? Só que eu fiz e tudo bem. Passou um dia, 2 dias, 3 dias e nada dessas mulheres me darem a resposta. E aquela agonia, aquele medo, né? Aí, eu não vou lembrar ao certo quantos dias depois elas me chamaram.
Aí eu fui, né? Eu falei, ai meu Deus, já até sei, tipo, tô com meu coração em paz e tal. Entrei na sala, tava a coordenadora, a vice-diretora e a coach. Porque na época a gente tava sem diretora também, porque a outra diretora tinha sido mandada embora. E aí, essa vice-diretora, ela falou umas coisas pra mim que eu deveria ter negado a vaga, né? Mas assim, era uma coisa que eu queria tanto que, mais uma vez, eu deixei o sinal de lado, né? Ela começou dando a devolutiva da entrevista, me falando as seguintes palavras: Jéssica, você não tá preparada para assumir essa vaga. Você ainda não tem potencial para ser professora. Foi assim. Aí eu fiquei parada olhando, eu falei, bom, já entendi, né? Aí ela olhou pra minha cara, mas eu estou dando o meu nome e eu vou te dar essa oportunidade de você assumir a sala do berçário. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu chorei de felicidade, inclusive, sabe? Mas na hora eu nem me toquei. Tipo, deixei as coisas que ela falou de ruim pra trás e, tipo, ai, obrigada, obrigada, vou dar meu melhor, não sei o que, não sei o que. E saí de lá toda feliz, né? E aí passou o mês de julho, que era a Feira das Professoras, e eu ainda continuei como auxiliar, porque eu assumiria a sala só dia 1º de agosto. E aí a menina, uma das meninas, né, que eram duas, que tinham se candidatado pra... Eram 4, na verdade, era eu e mais 3. Surgiram mais 2 vagas de professora, então passou eu e mais 2, só não passou uma. E essa uma ficou como minha auxiliar, que era a auxiliar que acabou com a vida da outra professora. E aí eu falei, não vai ser fácil, né? Só que assim, ela demonstrou assim uma pessoa no dia, tá? Porque antes ela se revoltou e eu sei porque me falaram. Mas no dia que eu assumi a sala, elas fizeram até uma surpresa pra mim, tudo foi bem legal. E aí ela se mostrou assim uma pessoa bem receptiva, né? Que iria me ajudar nesse processo aí. E aí eu falei, ai, que bom, tô aliviada, né? Porque agora vai dar certo. Tipo, a gente se conversava antes, tipo, não tinha uma amizade. Mas éramos colegas de trabalho, nunca tivemos problemas nenhum. E aí eu falei assim, meu, vai dar certo, vai rolar, vai ser gostoso. Não, não foi. Ela acabou com a minha vida e com o meu psicológico. E eu fiquei na sala até dezembro. Em dezembro eles me mandaram embora. E nesse meio tempo aí, né, de agosto até dezembro, aconteceram tantas coisas. Assim, tantas coisas. Que eu não sei nem explicar. E uma das coisas que eu fiquei muito chateada foi o tanto de mentira que ela inventava pra me prejudicar, sabe? Eu levei advertência, coisa que eu nunca levei, né? Nesses outros 5 anos e 7 meses que eu fiquei lá. Então, assim, o meu psicológico foi definhando, sabe? Chegou novembro, eu ia pra escola todos os dias chorando, porque eu não queria estar lá mais. E quando eu fui demitida, foi uma sensação de alívio,
tão grande e uma única certeza no meu coração: eu nunca mais quero trabalhar em escola. Eu nunca mais quero ser professora. E uma coisa que era um sonho virou um pesadelo, assim, em um mês. Hoje eu consigo falar sem me emocionar, sabe? Porque isso foi algo que mexeu e ainda mexe comigo, mas mexeu muito. De começar a contar e eu já começo a chorar. Eu fui mandada embora. E aí é quando tudo começa. Eu me vi literalmente no fundo do poço. Só que não nos primeiros meses, tá? O primeiro mês foi maravilhoso. Nossa, um alívio, um peso que saiu de dentro de mim, uma paz, assim, indescritível. Uma sensação de, tipo, realmente aquilo não era pra mim. Nossa, não quero nunca mais. E bola na frente, né? Só que aí foi passando o primeiro mês, o segundo mês, e as crianças voltaram pra escola. Então eu me via sozinha todos os dias, o dia inteiro. E aí foi quando eu literalmente comecei a ficar muito mal. Porque era o dia inteiro dentro da minha cabeça: você não tem capacidade. Você é uma péssima professora. Quem é mandado embora no primeiro semestre de professora? É só você é burra. Você não soube lidar. Você é uma péssima gestora para sua sala. Você é isso, você é isso, você é isso. E aquilo me pegou de jeito. Eu lembrava dessa vice-diretora e dessa menina. Eu chorava tanto, com ódio no coração, porque elas conseguiram acabar com um dos meus maiores sonhos. E eu não conseguia me imaginar de novo nessa área, porque eu ainda não tenho essa segurança, sabe? Eu não tenho essa segurança de tipo, não vai dar certo, vai fluir, sabe? Não, eu sou boa sim, só não era meu momento, só não era o lugar. Eu não tinha essa consciência, ainda não tenho, né? Por mais que eu fale um pouco mais tranquila, eu ainda não tenho essa consciência. E pra mim ainda é muito difícil lidar com isso. Enfim, eu acho que nesse primeiro vídeo eu quis trazer que a gente só é o que a gente deixa a gente ser. Porque elas me pintaram como uma pessoa que eu não sou. Eu sou uma ótima profissional. Eu só não deveria estar mais ali. Conversando com algumas colegas ainda que trabalham lá, eu tenho mais certeza ainda disso, sabe? Porque todas estão bem doentes lá. A gestão tá cada dia pior e Deus me deu um livramento, né? Não do jeito que eu queria. Não do jeito que eu esperava. Mas do jeito que tinha que ser, né? Minha maior vontade era ser professora lá e ele me deu isso. Pouco tempo? Sim. Mas o suficiente para eu ver que ele não era meu lugar. Que eu mereço mais. E ainda tá difícil processar tudo isso, tá difícil eu entender que
eu ainda sou uma boa professora, né? Eu vou conseguir tirar essa mágoa de dentro do meu coração. É um processo muito doloroso, sabe? Mas eu tenho fé que Deus vai me curar 100% disso, porque eu preciso dessa cura para eu caminhar. Como professora, não sei, porque eu ainda não tenho essa certeza dentro do meu coração mais. Foi uma facada tão pesada que eu ainda tenho essa dúvida dentro de mim, assim, constantemente. É difícil. E eu espero um dia me curar, né, dessa dor. E Deus vai me curar. Quando? Quando Ele achar que eu estou pronta, né? Quando eu entender e aprender tudo o que eu tenho que aprender com tudo isso. Já aprendi muita coisa, já entendi muita coisa, mas ainda tem muita coisa. Cada dia de uma vez, né? E vai ter uma continuidade desse vídeo falando sobre os meus sonhos profissionais, sobre a minha superação com tudo isso que aconteceu, do meu serviço, e sobre como que eu dei o meu pontapé na minha volta, né? Na minha conversão ao catolicismo, que foi Nossa Senhora o tempo inteiro intercedendo por mim, né? E eu espero que vocês que vão assistir esse vídeo me acompanhem, porque isso aqui é um plano de Deus, porque foi Ele que pediu para eu estar aqui, e só Ele sabe como que é difícil para mim estar falando para uma câmera sem saber quem vai assistir, né? Mas eu espero que só pessoas que estejam nesse processo, pra gente poder se ajudar, né? Que eu acho que tem que ser uma ajuda constante. E quando tem mais de um, Deus tá presente. Então, eu agradeço pela atenção de vocês e que vocês continuem me acompanhando, porque vai ser um canal assim que Deus vai entregar muitas bênçãos pra gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Somente em ti construirei a minha casa.